angustiado pela situação que ele estava vivendo. Você pode ver que Asaf tinha um conflito entre si próprio. A mesma coisa dizer: eu sirvo a Deus, eu faço de tudo para Deus, mas por que eu não prospero? Mas Asaf estava esquecendo da bondade de Deus. Asaf estava esquecendo dos benefícios de Deus. Por quê? Porque Deus jamais daria algo para perecer. Mas Deus sempre tem o de melhor e ainda não perecível, mas permanente para todo sempre. E Asaf estava conseguindo enxergar a maneira das bênçãos e a graça de Deus. Por quê? Porque Asaf, ele deixou de olhar para Deus, para os benefícios de Deus, e passou a olhar para as coisas passageiras desta vida. E passou a olhar para as coisas terrenas, para tudo aquilo que perece, para tudo aquilo que vai perecer um dia. Quando hoje você luta, batalha, conquista várias coisas, mas quando a morte chega, você vai levar tudo com você? Você vai? Não vai. Você vai embora. E tudo aquilo que você conquistou, construiu, vai ficar para quem está vivo. E a pessoa partiu, e aquelas coisas já não voltam mais o que era antes. Então, para ele, pereceu todas as coisas. Mas para ambos que está vivo, continua. Mas só até um momento. Depois de chegar toda a morte, também cessa tudo. Mas a novidade de tudo é que Deus tem coisa permanente, muito mais do que bens materiais que Asaf estava olhando. A riqueza do ímpio. Entendeu? Aí então Asaf vai viver esse contrito, né? Como filho de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai os nossos temores e as nossas angústias de incerteza. Certo? Salmo 73, Salmo 77. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Lembrar-me, Deus, de Deus, e me perturbei, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos, vigilante estou. Então perturbado, que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me livrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram os abismos, também se abalaram. Nós vimos aqui que verdadeiramente Asaf estava dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quer dizer, de tudo que Asaf estava observando, ele chegou a um ponto de dizer, não, realmente
bom é Deus para com Israel. Deus é tão bom para com Israel que Israel, voltando-se para Deus, e Deus, ele veio, abraçou Israel, tirou Israel do Egito, da escravidão, e abriu o mar vermelho para que eles passassem em pé enxuto, e livrando Israel da escravidão. Agora, por que Israel ele foi escravizado? Porque Israel, eles se rebelaram contra Deus, viraram as costas para Deus e foi se encurvar-se diante de deuses pagãos, né? De Deus Ra, né? Deus Sol e outros deuses ali. Esqueceram-se da vontade de Deus, porque aquela geração, José morreu e os irmãos de José morreram, e aí o faraó também naquela época morreu também, e aí suscitou outro faraó que não conhecia a José, não conhecia Jacó e não conhecia as 12 tribos de Israel. E ali ele usou de sagaz, e ele disse: esse povo é mais popularidade do que nós. Usamos de astúcia, porque se eles rebelar contra nós, eles podem rebelar contra nós e ir embora. Então nós vamos assolar eles. E aí começaram já a escravizar o povo, já amedrontar o povo. E aí que fala, ficaram 430 anos na escravidão. Por que ficaram todo esse tempo? Por causa que eles esqueceram de Deus. E mesmo assim, quando eles viram que estava afligido, eles começaram a clamar a Deus por livramento. E aí Deus, ouvindo a oração deles, Deus enviou Moisés, como eu estou já adiantando aqui, enviou Moisés, e aí deu um livramento, enviou 10 pragas, e aí tirou eles com mão forte, e levou, e fez caminho mais vermelho, e levou para o outro lado do deserto. E aí Asaf, ele conta que bom é Deus para com Israel, porque mesmo assim, por virar as costas para Deus, ele veio contra novamente ao seu povo. Quando o povo demonstra arrependimento, arrepender-se do íntimo do seu coração, Deus se arrepende também de fazer o mal, e ele abraça como filho. Certo? A introdução, no Salmo 73, 77, muitos contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Então aqui está demonstrando, né, a bondade de Deus e também a sua infinita misericórdia. Então, em todo momento, em todo tempo, Deus, ele é bom. Aleluia. E ele é misericordioso. Mas quando o homem e a mulher reconhece os seus erros e confessa a Deus as suas transgressões e se arrepende e larga tudo aquilo para trás, Deus, ele abraça
como filho e como filha, e torna novamente para com ele. Quer dizer, tudo isso é bondade, porque Deus é bom em todo o tempo. Vamos para o tópico 1. Quem quer ler para mim aí? Posso ler? Vai lá. Conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência, passando por Jó, do versículo 7, Jeremias 12, 1 ao 2, chegando aos nossos dias com a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir, vivendo segundo os valores cristãos e a santidade. A bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Salmo 73, 1. Ele inicia e finaliza o salmo com declaração de fé. Salmo 73, 28. Em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente, como é Deus, o apóstolo Pedro exortou os seus destinatários, já que tiveram a experiência do Senhor é bem. 1 Pedro 2, versículo 3. Então deveriam prosseguir em um contínuo crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Romanos 5. Porém, sua bondade também se manifesta em outras ações, até para com os ingratos e maus. Lucas capítulo 6, versículo 35. Ainda assim é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Romanos 2, 4. Resistir à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Salmo 73, 2. Sua fé, por um momento, abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. É como se os devaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. Hebreus capítulo 2, versículos 17, 18 e 4, 15. A inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, versículo 2. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas e saúde dos ímpios. Olhou para o fato dos ímpios não sofrerem em sua morte, de eles mostrarem uma aparente alegria, e deixou seu coração ser tomado pela inveja. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja, desde a antiguidade. Na igreja de Corinto, havia sérios problemas decorrentes da inveja. A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades. Então, você viu aí? Quando o questionamento que viveram também os homens grandes, homens de qualidades, homens de renomes, que questionavam muitas coisas. Mas o porquê que levou esses homens a questionar essas coisas para com Deus? Porque de certo ele estava se estudiando, né? Estudiando, estava confuso, estava um conflito em seu coração da confiança
Você pode ver que Jó aqui, ele estava questionando, né, sobre a cerca do ímpio. Você pode ver que a fonte de muitos de nós cristãos que vivemos para com Deus, muitas vezes tem um altos e baixos. Quando você está lá embaixo, triste, abatido, está conflito dentro da sua alma, você vem logo questionar alguma coisa e dizer: por que, Senhor? Por que eu estou na tua casa todos os dias? Por que eu estou louvando o teu nome? Eu oro, eu jejuo, leio a tua palavra, evangelizo, faço visita, prego e ganho muitas almas para o Senhor, dou conselho, eu dou estudo, eu apacento a tua igreja. E por que eu estou vivendo desta maneira? Desfiando-me, triste, e eu vejo o ímpio só prosperando, e para eles só alegria, prazer, felicidade, e ainda goza de vida ainda, e quando morre, até a sua morte não sofre. Então, muitos questionamentos que o servo de Deus tinha naquela época, como o de hoje também. Muitas vezes fala de mim, quando eu já questionei também. Eu falei: mas como é que pode, Senhor? Eu sou fiel ao Senhor e eu ando a pé, entendeu? Eu ando nessas condições. Então é questionamento. Porque nós temos que aprendermos a ter a total confiança e deixar de olhar para as coisas do ímpio. Aleluia. E não ter inveja das correntes. Porque tudo isso que você avista e que eles possuem não é permanente, não é eternamente, é passageiro. Então você pode ver que Jó questionou a Deus sobre os ímpios. Por que ele prospera? Por que ele tem saúde? Que Jó estava já aqui pobre, já não tinha mais nada. E aqui Jeremias também questiona também esse. Você pode abrir lá em Jeremias capítulo 12, verso 1 e 2, rapidinho. Jeremias 12, verso 1 e 2. Jeremias 12, verso 1 e 2. Pode ler. Serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem alegrosamente. Plantaste-os, e eles se arraigaram, crescem, dão também fruto, chegado a essa sua boca, porém longe dos seus corações. Viu aí o ensinamento de Jeremias? Entendeu? E era um profeta de Deus, mas ele questionou, entendeu? Por que eles prosperam? Porque todas as coisas para eles estão no paraíso, entendeu? Então é um questionamento. Agora, quem me questiona? Quem me questiona hoje? Eu questiono. Muitas vezes tem questionado a Deus. E você questiona? Então, porque nós temos que aprendermos a não olhar pelas coisas que eles possuem. Porque tudo isso é passageiro. Aleluia. Tudo isso vai passar. Só que quando eles observavam que ele questionava, ele ficava contrito dentro do seu coração. Mas ele questionava a Deus. Aí Deus mostrava para ele a diferença que entre a riqueza do ímpio e a riqueza do justo é que a riqueza do ímpio passa, não permanece para sempre. Mas a riqueza do justo está sempre presente,
na vida presente e no futuro por vir. Glória a Deus. Então a riqueza do justo não perece, mas permanece para sempre. Porque que adianta você gozar a vida aqui? O que tem você ter de bom e melhor, mas você perder a sua vida, perder a salvação, e tudo isso ser passageiro? Não adianta de nada. Então eles avistaram a bondade de Deus para com eles. Então eles logo deixaram de questionar com Deus. Mas isso foi o que? Servir a Deus humildemente. E aí ele viu a prosperidade de Deus na vida deles. Entendeu? Então está aqui a resposta. E aqui fala mais a bondade de Deus, né? A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus. Então, aqui fala da bondade de Deus. Então, o salmista está dizendo da bondade de Deus. Por quê? Porque ele diz: eu quase me desviei da presença de Deus, olhando o quê? A prosperidade do ímpio. Entendeu? Ele deixou de olhar para as coisas de Deus